Meus irmãos, no ano 63 a.C., o filósofo e escritor romano Marco Túlio Cícero, ele proferiu diante do Senado romano uma série de discursos, série esta que ficou conhecida como as Cantilinárias. Nesses discursos, Cícero atacava um senador romano chamado Cantilina. Cantilina era um conspirador. Naquele momento, ele estava conspirando contra a então República de Roma. E logo no seu primeiro discurso, Cícero vai pronunciar uma frase que se tornou bastante conhecida ao longo da história e é até bastante conhecida no meio presbiteriano. O tempora, o mores. Que tempos e que costumes. Essa frase você deve conhecer, inclusive, de como os pastores Augustus Nicodemos, Mauro Master e o presbítero Solano Portela a utilizaram para dar nome ao conhecido blog que os três mantiveram aí durante alguns anos. Nesses discursos, irmãos, Cícero vai denunciar uma série de vícios, uma série de corrupções características da sua época. E eu menciono isso porque a nossa época, certamente, ela também possui os seus muitos vícios e as suas inúmeras corrupções. Nesta ocasião, eu desejo tratar com vocês a respeito de uma dessas corrupções, que é o individualismo. Eu quero iniciar falando um pouco a respeito do individualismo. E a primeira coisa que eu quero destacar a respeito do individualismo é que, na presente época, ele é um mal quase que onipresente nos corações. O individualismo, meus irmãos, é um mal praticamente generalizado. E por essa razão eu gostaria que, desde já, você compreendesse que a nossa luta nesta noite não é para sabermos se somos individualistas. A nossa luta é para reconhecermos até que ponto nós temos sido individualistas. A nossa luta é para reconhecermos esse mal em nossos corações e, diante de Deus, nos arrependermos dele. É interessante que mesmo estudiosos de fora da nossa tradição reformada vão reconhecer o grave problema que é o individualismo. Mesmo estudiosos de fora da tradição cristã vão reconhecer isso. Por exemplo, um filósofo francês chamado Gilles Lipovetsky, ele vai fazer uso de uma expressão muito interessante para se referir ao individualismo. Ele fala do individualismo como sendo um hiperinvestimento no eu. De acordo com ele, o valor fundamental da nossa sociedade hoje é o da realização pessoal, do respeito à singularidade objetiva e da personalidade incomparável. Lipovetsky vai dizer que o direito de ser absolutamente de si mesmo e de mais de ninguém, de aproveitar a vida ao máximo, certamente é inseparável a uma sociedade que instituiu o indivíduo livre como valor principal e não é mais do que a manifestação definitiva da ideologia individualista. Um detalhe importante da análise feita por ele é que o individualismo ele toma algo bom, ele toma algo desejável, como a liberdade, e ele então aplica isso ao todo da vida. Ele toma, por exemplo, o anseio humano pela liberdade ou o direito à liberdade, e ele vai dizer que esse direito ele é teoricamente ilimitado. Ele não está circunscrito à economia, não está circunscrito à política ou à cultura, mas você deve viver a liberdade máxima também nos costumes e nos afazeres do dia a dia. O seu ideal de vida deve ser o de viver livre e sem pressões, de escolher o seu modo de existência. Essas são as expressões maiores do direito mais legítimo aos olhos de pessoas individualistas. Outro filósofo, um canadense chamado Charles Taylor, ele escreveu um livro intitulado A Ética da Autenticidade, e nesse livro ele vai dizer que o indivíduo vai redefinir o que é a humanidade a partir de si mesmo. Consequentemente, o único propósito do individualista parece ser a fidelidade a si mesmo. A vida, ela vai ser vivida em função de si mesmo. E a prova maior disso é explicitada quando ele fala sobre como o individualismo se expressa no contexto religioso. Ele diz assim:
A gente acredita, mas à nossa maneira. A gente crê, mas aceitando um dogma e eliminando outro que aos nossos olhos não soa razoável. A gente crê misturando o evangelho com o Corão, o Zen ou o budismo. A espiritualidade vai se colocar na era caleidoscópica do supermercado e do sirva-se você mesmo. Charles Taylor vai dizer que na nossa época a religião se tornou um coquetel individualista. Percebam, meus irmãos, a pessoa faz a sua própria fé. Ela escolhe aquilo em que vai crer. Ela relativiza as doutrinas e pouco importa aquilo que é confessado pela comunidade. Pouco importa aquilo que tem sido confessado pelo cristianismo histórico. Importa para ela apenas o que ela deseja confessar. Ela está disposta a fazer parte de uma comunidade, de uma igreja local, desde que seja do jeito dela. Desde que a sua fé, colcha de retalhos, seja respeitada. Frédéric de Rougemont, um historiador e filósofo francês que viveu durante o século XIX, ele escreveu um ensaio intitulado Os Individualistas na Igreja e no Estado. Nessa obra, Frédéric de Rougemont, ele procura analisar como é que o individualismo se expressa na maneira como as pessoas enxergam a igreja e em como elas se relacionam umas com as outras. De acordo com ele, para os individualistas, a igreja é uma associação não religiosa de indivíduos religiosos. E a partir dessa definição, ele vai dizer que para as pessoas hoje, as autoridades da igreja nada mais são do que pessoas que receberam deles, dos individualistas, qualquer autoridade. Isso é bem semelhante àquilo que nós vemos em nossa sociedade. Veja, na nossa sociedade, as pessoas falam dos magistrados civis como meros empregados do povo. Os resultados disso, irmãos, como nós podemos observar no dia a dia de qualquer igreja local, é que você vai enxergar pessoas que não se submetem a admoestações, jovens que, quando contrariados ou por possuírem uma fé colcha de retalhos, mudam de igreja. Isso é assim porque, para uma pessoa individualista, a membresia da igreja, verdade seja dita, é pura conveniência. Os votos de membresia, no momento do batismo e da profissão de fé, não possuem para ela nenhum valor real. Um pastor reformado chamado Trevin Wax, ele vai dizer que, se a igreja apoia as suas escolhas de vida, ótimo. Mas se a igreja desafia o seu comportamento, se a igreja desaprova a sua atitude, então a pessoa de repente alega que a história da sua vida não é da conta de ninguém. Além disso, o individualismo não esvazia a igreja de seus membros. Ela não esvazia a igreja, mas ela vai encher a igreja com pessoas que veem a sua frequência à igreja como mais uma expressão das suas próprias identidades, como apenas um auxílio na sua própria busca pela felicidade. Nessa busca, quando a igreja se torna um obstáculo, pior para a igreja. E à guisa de introdução, irmãos, eu preciso falar também a respeito de como o individualismo tem corroído não somente a visão que nós temos da igreja, mas os nossos relacionamentos dentro da igreja. O individualismo não vai afetar apenas a maneira como você enxerga a igreja enquanto instituição. O individualismo também vai afetar o modo como você se relaciona com as outras pessoas que fazem parte daquela comunidade. Nesse sentido, o individualismo é uma expressão daquilo que você conhece como egoísmo. Individualismo e egoísmo não são necessariamente a mesma coisa, embora estejam intimamente relacionados. O individualista não deseja parar para ajudar o outro. Ele não tem a disposição para inserir o outro na sua vida. O egoísta, ele até deseja ajudar, desde aquilo beneficie, mas o individualista, nem isso. Ele simplesmente não para, ele simplesmente não tem a disposição para inserir o outro em sua vida, mesmo que ele tenha vantagens a partir disso, ele não está disposto a acolher aqueles recém-chegados,
Ele não sai da sua zona de conforto para demonstrar empatia e para sofrer com aqueles que sofrem. Ele faz parte de uma comunidade, mas não vive a vida da comunidade. Não há nenhuma solidariedade. Quando há, essa solidariedade é manifesta a contragosto. Muitas vezes nós somos individualistas quando somos indiferentes aos nossos irmãos, quando nos concentramos em nós mesmos, nos nossos compromissos individuais, nos nossos objetivos pessoais, nas nossas atividades e interesses exclusivos. Trevin Wax vai citar um autor chamado Alexis de Tocqueville, autor de uma obra clássica intitulada A Democracia na América, que descreveu o individualismo como um sentimento calmo e ponderado que dispõe cada cidadão a se isolar da massa dos seus companheiros e a se retirar para cuidar apenas de si mesmo. Muitas vezes é isso que nós temos visto na igreja. E por tudo isso, irmãos, é que a passagem que nós acabamos de ler, ela é tão importante para a nossa vida. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Existem alguns detalhes sobre a carta aos Filipenses que nós precisamos considerar antes de entrar no texto em si. Nós precisamos saber que esta carta, ela é uma das assim chamadas 4 cartas da prisão, juntamente com Efésios, Colossenses e Filemon. O apóstolo Paulo a escreveu por volta do ano 62 depois de Cristo, quando se encontrava encarcerado ali em Roma. Esse contexto, ou seja, Paulo encarcerado em Roma, torna ainda mais interessante o conteúdo da carta enviada aos Filipenses. Os estudiosos, irmãos, eles são praticamente unânimes quando eles vão dizer que o tema geral de Filipenses envolve alegria em meio ao sofrimento. Tanto é assim que essa carta, ela tem sido conhecida como a carta da alegria. Alguém afirmou que Filipenses é o mais alegre, o mais positivo e o mais pessoal de todos os textos de Paulo. Se você observar ao longo da carta, você vai perceber que existem diversas passagens marcantes nela, como a exposição que Paulo faz acerca da humilhação de Cristo, aqui no capítulo 2, do verso 5 até o verso 11, o relato de como Paulo saiu de uma vida de autojustiça, de confiança nos seus privilégios, para a fé em Jesus Cristo, o que ele faz, por exemplo, no capítulo 3, veja o verso 14. No verso 14, Paulo diz assim: depois de falar a respeito de como ele abandonou todos os seus privilégios e se apegou apenas a Cristo, ele diz no verso 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Também é bastante conhecido nessa carta o próprio mandamento a respeito da alegria, no capítulo 4 e no verso 4, quando Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, e talvez a declaração mais conhecida da carta, aí no verso 13 do capítulo 4, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Paulo escreveu essa carta, irmãos, um dos seus principais objetivos era expressar o seu desejo ou a sua gratidão à igreja de Filipos por uma ajuda financeira que essa igreja havia enviado para ele. Você pode ver isso no capítulo 4, veja o verso 10 e o verso 14. Paulo diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. No verso 14 ele vai dizer: fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Então Paulo deseja expressar àquela igreja a sua gratidão pela oferta que ele havia recebido. Outro motivo para a escrita dessa carta foi a já conhecida ameaça dos judaizantes. Os judaizantes, eles também se fizeram presentes ali na igreja de Filipos. Você vê isso no capítulo 3, do verso 2 até o verso 6. Paulo também escreve Filipenses para instruir os membros dessa igreja a respeito do modo como deveriam viver. E isso nos é interessante nesta noite. Paulo deseja que essas pessoas compreendam como é que um cristão deve viver, qual é o modo cristão de viver.
Filipenses, a igreja de Filipos, era uma igreja com muitas virtudes. Mas, meus irmãos, a despeito de todas as virtudes daquela igreja, ela não era perfeita. Aquelas pessoas honravam a Deus, elas estavam dispostas a sofrer por causa de Cristo, elas estavam dispostas a fazer mais do que podiam em socorro aos necessitados, elas estavam dando um poderoso testemunho digno de ser imitado, mas ali existiam problemas de relacionamento. A despeito de todas as suas virtudes, de todas as suas qualidades, ali na igreja de Filipos, problemas de relacionamento podiam ser percebidos. E veja, ao menos um desses problemas vai ser tratado de forma explícita pelo apóstolo Paulo. Veja aí no capítulo 4, no verso 2. Filipenses 4, verso 2. Leia comigo. O apóstolo Paulo, ele diz assim, todos juntos: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Nós não sabemos os motivos para o problema entre essas duas irmãs, mas as palavras do apóstolo Paulo são suficientes, irmãos, para concluirmos que aqui nessa igreja existiam relacionamentos que necessitavam de restauração. A restauração que apenas o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é capaz de realizar. E o texto que nós lemos, no capítulo 2, do verso 1 até o verso 4, esse texto parece indicar que existiam mesmo algumas disputas e algumas manifestações de individualismo ali na igreja de Filipos. Volte para o nosso texto, volte para o capítulo 2. O nosso texto, irmãos, ele faz parte de uma seção da carta que tem início ainda no capítulo 1. No capítulo 1, Paulo vai discorrer a respeito do modo de vida dos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Veja o verso 27, capítulo 1, verso 27, Paulo diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então ele trata aqui do modo digno de vida do evangelho, e esse modo de vida digno do evangelho de Cristo, ele é caracterizado pela unidade, e ele deve se expressar principalmente em face da oposição e da perseguição, é o que ele diz no verso 28. O sofrimento deveria ser visto pelos filipenses como uma graça concedida por Deus a eles. Por isso que ele vai dizer no verso 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Nós não costumamos, irmãos, pensar no sofrimento como sendo uma graça concedida por Deus. Ele é estranho a nós, ele é indesejado por nós. Nós o vemos como digno de repúdio, mas Paulo deseja que os filipenses e nós também venhamos a entender que padecer por Cristo Jesus, na realidade, é uma graça dada pelo Senhor. E quando nós observamos essas instruções de Paulo sobre o modo de vida digno do Evangelho de Cristo, nós devemos pensar um pouco na própria cidade de Filipos. Se você voltar a sua Bíblia até o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e se você ler o verso 12 com atenção, você vai perceber que esse texto vai dizer que Filipos era uma colônia romana. Filipos era uma colônia romana. Qual é a importância dessa afirmação? Os cidadãos de Filipos eram cidadãos de Roma. Os cidadãos de Filipos, eles desfrutavam dos mesmos privilégios, dos mesmos benefícios, bem como possuíam as mesmas obrigações dos demais cidadãos romanos. E um desses deveres, irmãos, era a lealdade estrita e a adoração ao imperador romano. Então veja, nessa carta, Paulo deseja fazer os filipenses entenderem que há uma cidadania maior, há uma cidadania mais importante que a cidadania romana. Razão pela qual no capítulo 3 e no verso 20 ele vai declarar que a nossa pátria, ela está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
No caso dos cristãos de Filipos, uma vez que eles juraram lealdade irrestrita e absoluta a outro imperador e não a César, um senhor que ressuscitou dos mortos, eles jamais poderiam se sentir em casa em qualquer cidade do império. Um comentarista vai dizer, irmãos, que a carta aos Filipenses pode ser resumida em uma escolha apresentada àquelas pessoas. Ou elas se gloriariam nas possibilidades que tinham como cidadãos romanos, ou em sua vida comum, digna do Evangelho e na cidadania celestial. No capítulo 2, Paulo vai apresentar outro aspecto do modo de vida digno do Evangelho de Cristo. O nosso texto, irmãos, ele está ligado à sessão anterior de modo muito claro. Basta que você olhe para o verso 1 do capítulo 2 e observe a palavra pois. Matt Chandler vai dizer que o capítulo 2 de Filipenses não faz rodeios. É um capítulo que fala direto ao coração. Ele vai dizer que existem trechos de Filipenses 1 que chegam perto do coração, a ponto até mesmo de atraí-lo para si. Só que Filipenses 2 vai com violência e sem rodeios ao encalço do coração da sua fé. E esses 4 primeiros versículos aqui, meus irmãos, eles são ataques que Paulo desfere diretamente contra o nosso orgulho, são ataques desferidos por Paulo contra a nossa soberba, contra o nosso egoísmo e também contra o nosso individualismo. Nesses versículos, Paulo vai destacar 2 virtudes. Ele vai destacar a humildade e o altruísmo. Ele fala de 2 virtudes que andam de mãos dadas, 2 virtudes evangélicas que têm a sua origem no Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, a ideia do apóstolo Paulo aqui é: se o Evangelho de Cristo é verdadeiro, a sua vida também deve parecer verdadeira. Se você foi unido ao Senhor Jesus Cristo, então a sua vida, ela precisa manifestar essas 2 virtudes. O problema é que, infelizmente, nem sempre a nossa vida é uma demonstração de humildade e de altruísmo. E por isso Paulo deseja que nós prestemos a devida atenção a essas coisas. No capítulo 1 e no verso 27, Paulo já havia mencionado a importância da unidade. Agora, no capítulo 2, ele vai destacar como essa unidade é importante até mesmo para a engrenagem dos nossos relacionamentos interpessoais, para que esses relacionamentos possam trabalhar de modo perfeito. A ideia, irmãos, é que o que trava as engrenagens da unidade cristã é o interesse pessoal de cada um em si mesmo e o orgulho. É isso que Paulo vai combater a partir de agora. Então olhe para o verso 1. Eu peço que agora você o leia comigo. Filipenses 2, verso 1, Paulo diz assim, leiamos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Vejam bem como é que Paulo começa o texto. Ele começa com uma expressão condicional. Ele diz assim, se há. Essa condicional, irmãos, ela não é uma expressão de dúvida. Paulo não está aqui duvidando de que essas coisas realmente existiam ali em Filipos. Nós devemos estar atentos ao fato de que, no geral, a opinião de Paulo a respeito dessa igreja é uma opinião bastante positiva. A opinião de Paulo a respeito dessa igreja é tão positiva que no capítulo 4 e no verso 1, ele vai dizer que aqueles irmãos eram amados e muito saudosos, eram a alegria e a coroa dele. Anteriormente, Paulo já havia expressado como dava graças a Deus pela cooperação dos crentes de Filipos no Evangelho. Então, quando ele diz se há, ele não está duvidando da existência dessas coisas entre os cristãos filipenses. Hendrickson vai dizer que Paulo fala dessa forma apenas para enfatizar que, quando a condição é apresentada, a conclusão, inevitavelmente, também vai se fazer presente. O argumento serve para despertar a atenção dos filipenses para a incongruência em que eles estavam vivendo.
É como se aqui Paulo estivesse dizendo o seguinte: vejam, meus irmãos, vocês possuem exortação em Cristo, vocês têm desfrutado de consolação de amor, vocês têm tido comunhão do Espírito, vocês têm entranhado os afetos e misericórdia, então por que estão vivendo assim? Uma vez que vocês desfrutam de todos esses privilégios, por que não vivem de modo digno do Evangelho? Por que mesmo tendo tudo isso, por que estão vivendo cada um pensando em si mesmo? Acordem! Não é dessa maneira que vocês devem viver. Irmãos, Paulo está falando aqui de tudo aquilo que o Deus triuno concedeu ao seu povo. Ele concedeu a vocês o conforto de Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito, que expressam a afeição da Santíssima Trindade por seu povo. Percebam que aqui nós temos um eco da bênção apostólica. Essas coisas eram possuídas pela graça, pelos cristãos filipenses. Aqui no versículo 1, nós temos aquilo que é chamado de os indicativos do Evangelho. Paulo fala aqui daquilo que Deus graciosamente fez por seu povo. Esses indicativos, eles devem fundamentar os imperativos do Evangelho, ou seja, os nossos deveres. Aquilo que Deus fez graciosamente em teu favor é o que deve motivar você a obedecer aos mandamentos divinos. E na nossa passagem, meus irmãos, veja o verso 2. Há um detalhe interessante aí. No versículo 2, há um único verbo no imperativo. Nesse verso, a única ordem, o único verbo no imperativo é o verbo completar. Quando Paulo diz, completai a minha alegria. Você vai dizer, mas existem outras ordens logo depois desta ordem. Esses outros verbos, eles vão se encontrar no particípio. E esse particípio, ou esses particípios, a função deles aqui é apenas descrever as maneiras pelas quais esse imperativo pode ser obedecido. Então, o mandamento é que a igreja de Filipos complete a alegria do apóstolo Paulo. A grande questão, então, é como ela vai fazer isso? Como é que essa igreja pode completar a alegria do apóstolo Paulo? Paulo vai dizer, pensando a mesma coisa, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada fazendo por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Você vai observar que aqui você não vai ter vários mandamentos, há um único mandamento, e todas as maneiras pelas quais esse mandamento pode ser cumprido. Um detalhe importante sobre a estrutura do nosso texto, irmãos, que nos ajuda a entender isso, é que a passagem do verso 1 até o verso 4 é uma única sentença, ou como nós expressamos em língua portuguesa, é uma única oração. No texto grego não existem pontos, mas apenas vírgulas. Então veja agora o mandamento dado por Paulo com mais detalhes no verso 2. Leia comigo. No verso 2, Paulo diz assim, todos juntos: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Uma vez que vocês têm tudo isso que Deus concedeu a vocês, completem a minha alegria dessa forma. Se você observar no capítulo 1, nos versos 3 e 4, Paulo já tinha alegria ao pensar na igreja de Filipos. Ele diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Então ele já tinha grande alegria ao pensar naquela igreja, só que o que ele pede aqui é que os filipenses completem a sua alegria. A ideia do verbo completar aqui é levar à completude aquilo que já existe, é aperfeiçoar aquilo que já foi iniciado, é encher ao máximo, é levar à plenitude. O cálice de alegria do apóstolo Paulo ainda precisava ser completado, e é isso que ele deseja. Você pode dizer, mas Paulo está sendo individualista. Ele pede que os cristãos de Filipos vivam assim, para que ele tenha a sua alegria completada. Isso é individualismo.
Mas não é. Na verdade, é muito fácil compreender o que Paulo está dizendo aqui. Paulo não é um homem autocentrado. Paulo não está preocupado consigo mesmo, com a sua alegria, em detrimento do bem-estar da igreja de Filipos. É justamente o contrário. O que ele está dizendo aqui é que a sua alegria seria completada em face do bem-estar dessas pessoas. Você não tem individualismo aqui, você tem altruísmo. A alegria dele estava no bem-estar e na felicidade daquelas pessoas. Calvino comenta essa declaração de Paulo dizendo o seguinte: aqui, uma vez mais, nós podemos ver quão pouca ansiedade Paulo nutria em si mesmo, desde que tudo estivesse bem com a igreja de Cristo. Ele estava preso, diz Calvino. Ele estava preso, ele estava em cadeias, ele foi reconhecido como digno de punição capital. Ele certamente sofreu torturas, a execução se aproximava. No entanto, nenhuma dessas coisas lhe impedia de experimentar a alegria, contanto que ele visse a igreja em boa condição. Você tem um homem que está vivendo o pior das suas circunstâncias, mas que está alegre e que deseja experimentar alegria no bem-estar da igreja de Cristo. Isso anda longe de ser individualismo. Um comentarista vai dizer, irmãos, que a graça de Cristo virou o coração de Paulo pelo avesso, de maneira que agora a sua alegria é encontrada em ver os seus irmãos cristãos crescendo à semelhança de Jesus. E essas palavras de Paulo, elas também impressionam, pois são as palavras de um homem que está aprisionado. Qual é o maior desejo de alguém que está preso? Paulo não anseia por liberdade. Ele já é livre, na verdade. Ele já possui a liberdade que é mais valiosa do que qualquer coisa no mundo, que é a liberdade espiritual em Jesus Cristo. Mas o que é que ainda seria capaz de trazer a plenitude de alegria a esse homem? Ele vai dizer, veja o verso 2. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Isso aqui é muito interessante, meus irmãos. Paulo vai dizer que a sua alegria será completada a partir do momento em que os cristãos filipenses viverem em unidade de convicção e unidade de afetos. A primeira dessas 4 afirmações aqui do verso 2 e a última dizem exatamente a mesma coisa. Veja quando Paulo diz, de modo que penseis a mesma coisa, e por último Paulo diz, tendo o mesmo sentimento. A palavra traduzida como penseis e a palavra traduzida no final como sentimento são a mesma palavra. Então, irmãos, quando se trata da unidade cristã, Paulo foca em primeiro lugar naquilo em que os cristãos devem pensar. O pastor John MacArthur vai dizer que pensamento correto é essencial para a unidade espiritual. E um detalhe importante que deve ser ressaltado é que nesse trecho, a preocupação de Paulo, quando ele diz, vocês precisam pensar a mesma coisa, aqui a preocupação dele não é com doutrina. Aqui nós não o vemos manifestando preocupação com nenhuma doutrina em particular. A mesma palavra vai ser usada por Paulo no versículo 5, quando ele exorta os filipenses a agirem como Cristo. Veja quando ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que Paulo deseja aqui dos filipenses é que eles sejam como Jesus. Então, o que é esse pensamento correto? O que é esse pensamento correto que deveria caracterizar os cristãos filipenses e que certamente também deve nos caracterizar? Irmãos, a expressão usada por Paulo, ela também pode ser traduzida como possuir a mesma mente. Possuir a mesma mente transmite a ideia de ter o mesmo intento, ter o mesmo objetivo de vida, a mesma disposição. Então, de que maneira os filipenses poderiam pensar a mesma coisa ou ter a mesma mente? Todos eles deveriam estar convictos de que os seus relacionamentos
deveriam ser orientados pelo Evangelho, de maneira que não houvesse ninguém entre eles vivendo de maneira ensimesmada, egoísta e individualista. Eles deveriam pensar a mesma coisa, estando todos convencidos de que egoísmo e individualismo não têm lugar e não devem ter lugar na igreja de Jesus Cristo. A igreja de Filipos, ela também deveria ser caracterizada pela unidade de afetos. Ele diz: tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma. Essas duas expressões, elas representam um aprofundamento na unidade de convicção. É preciso ter o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, a mesma mente, a mesma disposição, mas também é necessário ter o mesmo amor um pelo outro. Um pastor reformado chamado Dennis Johnson, ele vai dizer algo muito interessante. Ele diz assim: Deus os chama para cuidar profundamente uns dos outros, em um amor que une as suas almas tão fortemente que as diferenças de perspectiva não podem separá-los jamais. Esse amor, meus irmãos, é uma escolha intencional e consciente de buscar o bem-estar do seu objeto. Ter o mesmo amor é ser devotado um ao outro com amor fraternal, é dar preferência um ao outro em honra, e inclui o desejo de servir os outros. Aqui você tem mais uma disposição contrária ao individualismo. Sejamos sinceros, irmãos, muitas vezes nós evitamos os outros, nós evitamos os problemas dos outros, porque nós não desejamos ser incomodados, nós desejamos servir a nós mesmos. Paulo vai nos dizer que esse tipo de atitude também não deve ter lugar na igreja do Senhor Jesus Cristo. Ter o mesmo amor uns pelos outros significa envolver-se na vida, nos problemas, no sofrimento e nas alegrias uns dos outros. Quanto à expressão, sejais unidos de alma, ela lembra aquilo que o Antigo Testamento diz a respeito de dois homens, que desfrutaram de uma amizade fantástica, de um amor profundo, Davi e Jonatas. Em 1 Samuel, no capítulo 18, no verso 1, nós encontramos que sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. A palavra usada pelo apóstolo Paulo no verso 2 fala de almas em harmonia, uma com a outra. Ser unido de alma é viver em harmonia altruísta com os companheiros cristãos. E por definição, isso exclui ambição pessoal, exclui egoísmo, exclui antipatia, inveja, ciúmes e incontáveis outros males que são frutos do amor por si mesmo. Mas Paulo continua falando de como os cristãos filipenses completariam a sua alegria. Veja os versos 3 e 4 agora. Mais uma vez, vamos ler todos juntos. Paulo diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Se no versículo anterior a preocupação do apóstolo Paulo era com a unidade, agora ele volta a sua atenção para a necessidade de humildade nos relacionamentos entre os membros de Filipos. Primeiramente, irmãos, vejam que a ordem de Paulo aqui é uma ordem enfática. Ele vai usar uma partícula negativa muito mais forte do que um simples não. Então ele fala aqui, quando ele diz, olha, não faça isso, ele fala aqui de algo impensável. A ideia, quando ele usa essa partícula negativa, é que é simplesmente impensável que um cristão faça esse tipo de coisa. E agora ele volta a sua atenção para as motivações do nosso coração. Ele fala agora daquelas forças profundas, forças que nos dirigem, seja para enfraquecer, seja para reforçar a harmonia nos nossos relacionamentos no corpo de Cristo. E tanto aqui no versículo 3, como no verso 4,
Paulo vai apresentar uma ordem negativa para logo em seguida apresentar a ordem positiva. Ele vai proibir motivações e atitudes pecaminosas para logo em seguida ordenar os santos deveres que devem ser obedecidos pelo seu povo. Olhe para o verso 3. No verso 3, a ordem negativa é: nada façais por partidarismo ou vanglória. O que seria esse partidarismo? Paulo não está falando aqui daquele problema que existia na igreja de Corinto. Você deve lembrar que em Corinto existiam facções, partidos que giravam em torno de líderes da igreja. Alguns ali em Corinto gostavam de dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus Cristo. Não é desse tipo de partidarismo que Paulo está tratando aqui. É óbvio que facções, partidos em torno de líderes, é óbvio que essas coisas trazem graves problemas para a vida de uma igreja local. Só que aqui em Filipenses 2, irmãos, o partidarismo que Paulo tem em mente é justamente uma expressão do que eu tenho chamado aqui de individualismo. Esse partidarismo é aquele que gira em torno da minha pessoa, do meu eu. A palavra traduzida aqui pelo apóstolo Paulo também pode ser traduzida como rivalidade. Então, nada façais por rivalidade. Alguns léxicos também vão oferecer a tradução, também vão apontar a possibilidade de você traduzir essa palavra como espírito contencioso. Outros estudiosos dão como significados dessa palavra egoísmo ou ambição egoísta. E Paulo já havia tratado disso em Filipenses. Ele já havia mencionado isso aqui no capítulo 1 e no verso 17. No verso 17 do capítulo 1, ele fala daqueles que pregam a Cristo por discórdia. É a mesma palavra aqui traduzida como partidarismo. Essa palavra, ela vai descrever aquela pessoa que tudo que ela faz é para obter vantagem pessoal. Tudo que ela busca na igreja é para a sua vantagem, é para o seu ganho. Ela não leva em consideração o efeito das suas ações nas outras pessoas. Dennis Johnson vai dizer que o contexto de Filipenses 2 sugere que essa palavra envolve primariamente um desejo profundamente arraigado de preeminência pessoal e secundariamente de competitividade interpessoal que resulta desse egocentrismo. Esse tipo de sentimento, esse tipo de motivação do coração, Paulo vai dizer, jamais pode ter lugar nos corações de pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Ele deseja que nós entendamos, irmãos, que a igreja, ela pode ser um lugar de rivalidade ou de espírito competitivo. A igreja e ela precisa ser uma família onde existe cuidado mútuo, empatia, simpatia, compaixão e espírito servil. Será possível então estarmos na igreja e em vez de termos um coração inclinado em direção às outras pessoas, será que é possível que nós, na realidade, as vejamos como rivais, como ameaças ao nosso bem-estar? É desse tipo de motivação que Paulo fala aqui, e é esse tipo de coisa que ele proíbe na igreja. Mas infelizmente isso tem existido em muitos lugares. Só um parêntese. Eu fui pastor em Marabá durante alguns anos e, numa ocasião, nós estávamos preparando a igreja para a eleição de oficiais. E durante algumas semanas eu dei estudos expondo o 1 Timóteo capítulo 3, falando das qualificações para que alguém pudesse ocupar o presbiterato e o diaconato. Mas antes de tratar das qualificações, eu tratei da questão dos ofícios em si e de como na nossa tradição reformada não existe uma hierarquia, não existe um ofício mais importante. Existem diferenças de função, diferenças de dedicação, mas não há uma hierarquia como algumas outras denominações tratam os ofícios. E depois me disseram que um diácono, que sempre almejava o presbiterato,
ele cutucou um outro irmão e falou assim: o pastor diz isso aí porque ele já está lá em cima. Mas um dia eu vou estar lá também e ele vai ver uma coisa. É desse tipo de coisa que Paulo fala. É esse espírito, é essa rivalidade que jamais pode se fazer presente dentro da igreja. Ele também fala da vanglória. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Essa palavra, ela descreve a motivação de que tem daquela pessoa que tem uma visão de si exageradamente positiva. Essa é a pessoa que pensa de si mesma além do que convém, a pessoa que se acha boa demais, que vê a si mesma como melhor do que as outras pessoas que a ladeiam. Irmãos, de modo interessante, a palavra utilizada pelo apóstolo Paulo, ela é composta por duas outras palavras gregas, um adjetivo e um substantivo, a palavra vazia e a palavra glória. Então você já tem uma ideia do significado dessa palavra. A ideia é que a pessoa que, ainda que tacitamente, vê a si mesma como melhor do que as demais, é uma pessoa que está imbuída de uma glória vazia, vã e fútil. Alguns dão como significado dessa palavra orgulho arrogante, pois essa palavra descreve a pessoa que é sábia aos seus próprios olhos, que elogia a si mesma, que pensa estar sempre certa e que deseja que as outras pessoas apenas concordem com ela. Um conhecido historiador chamado Paul Johnson, ele escreveu uma obra intitulada Os Intelectuais. E um dos intelectuais abordados por ele é o conhecido filósofo francês Jean-Jacques Rousseau. De acordo com Paul Johnson, em determinada ocasião, Rousseau fez a seguinte afirmação: eu me regozijo em mim mesmo. As minhas consolações repousam em minha autoestima. Se existisse um único governo iluminado na Europa, ele teria erigido estátuas em minha homenagem. Que tal? Vocês também já ouviram falar do famoso escritor Oscar Wilde, autor do clássico O Retrato de Dorian Gray. Em determinada ocasião, quando estava em viagem, perguntaram a Oscar Wilde se ele tinha algum bem valioso para declarar à alfândega. Ele foi parado pela alfândega e perguntaram se havia algum bem ali, algo de valioso para ser declarado. A resposta dele foi: apenas a minha genialidade. A grande questão, irmãos, é que embora a gente não tenha a coragem de fazer esse tipo de declaração assim, pode ser o caso de, no íntimo, esse ser o nosso sentimento. Partidarismo e vanglória são as motivações de quem busca objetivos pessoais com ambição egoísta, de pessoas que buscam não a glória de Deus, mas a sua própria glória. Matt Chandler vai dizer que a pessoa egoísta e cheia de vanglória, ela olha para os outros, ela olha para o seu próprio irmão e lá no fundo ela é motivada pelo seguinte sentimento: eu tenho de derrotar fulano. Matt Chandler vai dizer que esse sentimento é o mesmo que empinar o nariz, porque nos colocamos num trono, tornamos-nos árbitros de quem deve ser considerado digno e de quem não deve. Então, irmãos, de acordo com o apóstolo Paulo, jamais podemos alimentar essas coisas em nosso íntimo. Paulo vai dizer então o que é que nós devemos fazer. Veja o verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Isto é o Evangelho, irmãos. Este é o espírito do Evangelho. E permitam-me dizer, isto é algo extremamente difícil. Se há alguém aqui que acha que é fácil ser humilde, se há alguém aqui que acha que é fácil considerar os outros superiores a si mesmo, essa pessoa nunca se examinou com honestidade. Ela mascara a realidade do seu próprio coração. Porque só mesmo alguém que foi alcançado pela graça de Jesus e que vive pelo Evangelho é que consegue fazer isso.
Quando Paulo fala de humildade, literalmente, o termo usado por ele descreve uma mentalidade baixa. Paulo está falando da pessoa que não pensa de si mesma em termos elevados. Pelo contrário, essa pessoa é aquela que pensa de si mesma em termos baixos. Daí você pergunta, Paulo está dizendo que a pessoa deve ter um complexo de inferioridade realisticamente sombrio? E não é isso de forma alguma. Até porque o que é chamado de complexo de inferioridade, em seu aspecto mais profundo, nada mais é do que orgulho. Se pararmos para pensar, o chamado complexo de inferioridade, na sua raiz, é orgulho. E, portanto, é pecado. Quando Paulo fala aqui de humildade, ele está falando da disposição para parar de pensar em si mesmo. Ele quer que você seja pronto para esquecer de si mesmo e exaltar os outros com respeito e com preocupação. Essa humildade é ter a graça do Espírito Santo, de ter o seu coração virado do avesso e ansiosamente buscar honrar e cuidar dos outros, como instintivamente você já faz por si. Como eu disse há pouco, irmãos, isto é o Evangelho. Os autores gregos e romanos da época de Paulo, eles falavam da humildade como sendo uma fraqueza, uma indignidade. É por isso que o Evangelho é loucura aos olhos do mundo. O que Paulo ordena aqui não é algo natural. É antinatural porque vai contra o nosso instinto de autopreservação. Veja, em muitas ocasiões, por que você não se abre para os seus irmãos? Por que você se mantém distante dos seus irmãos? Por que você tem tanta dificuldade para abrir o coração, até para pedir oração aos seus irmãos? É porque você deseja se preservar. Na igreja onde eu sirvo hoje, irmãos, inicialmente, uma das minhas lutas lá, era as pessoas das famílias adoeciam, eram internadas até, e ninguém falava nada. Existiam membros lá que desejavam que os outros não soubessem, porque não queriam passar nenhuma imagem de fraqueza. Nós desejamos nos preservar. Mas essa mentalidade ordenada pelo apóstolo Paulo, de abraçar os outros, de cuidar dos outros, de exaltar os outros e de servir aos outros, vai contra os nossos instintos naturais. Só quem nasceu de novo, pelo poder do Espírito Santo, é que pode atender à ordem do apóstolo. Essa humildade, irmãos, ela consiste em você olhar para as outras pessoas, para os teus irmãos, e considerá-los superiores a você. Este é um excelente momento para o pregador dizer, né? Olhe para o irmão que está do seu lado. As pessoas não fazem isso. Eu sei que o pastor Marcos não, nem o pastor Alfredo, nem os demais. Mas isso é muito comum. Olhe para o irmão que está do seu lado. Mas não é para você repetir nada, tá? É para que você olhe atentamente para o seu irmão. Você olhe atentamente para essa pessoa, independentemente de quem ela seja, que você a considere como alguém que é superior a você. Olhe para o seu irmão e considere-o superior a si. Veja, o chamado da palavra de Deus não é para que você tenha uma mensagem igualitarista, em que você diz, não, nós somos todos iguais. De acordo com a palavra de Deus, você deve olhar para os seus irmãos e deve considerá-los, não como iguais a você, mas como superiores a você. Você vai perguntar, mesmo quem é mais novo que eu? Sim. E quem é mais velho, já é idoso, deve ser visto por mim como superior a mim? Também. Quem está em uma situação econômica inferior à minha? Também. Quem está em uma situação, quem tem uma formação intelectual que é bem abaixo da minha? Também é superior a você. O pastor Steven Lawson vai destacar que quando o apóstolo Paulo diz considerando, ele usa aqui um verbo que é retirado da aritmética. E um verbo que significava originalmente calcular. Então a ideia é que você deve contar ou calcular os outros como mais importantes do que você. Você deve somar as necessidades dos outros, subtrair ao mesmo tempo os seus interesses pessoais.
Você deve chegar a um resultado final do que mais beneficia os outros, e então deve agir de acordo com o resultado desse cálculo. Isso é o mesmo que dizer que na igreja você não deve buscar o seu próprio interesse. O que você deve buscar é o interesse dos seus irmãos. A igreja, meus irmãos, não é lugar de fazer valer a minha vontade. A igreja é o lugar de fazer valer a vontade de Deus, revelada nas Sagradas Escrituras, e o interesse dos outros, o bem-estar dos seus irmãos. Na igreja, você deve estar pronto para abrir mão dos seus interesses, daquilo que você imagina serem os seus direitos. Essa mensagem de Filipenses 2, do verso 1 ao verso 4, meus irmãos, ela é uma mensagem poderosa, e ela traz muitas lições para as nossas vidas, muitas vezes cheias de mesquinharia e egoísmo. Meus irmãos, o que nós, imersos em nossos próprios interesses, podemos dizer, depois de lermos essa passagem e depois de ouvirmos a sua exposição? Como nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, como nós precisamos nos arrepender do nosso individualismo. Então, meus irmãos, arrependamo-nos do nosso individualismo, todos nós. Se você é alguém que está voltado apenas para si mesmo, se você é alguém que não tem a menor disposição para tirar os olhos de si e voltá-los para os seus irmãos, Deus convoca você ao arrependimento. Você é individualista, por exemplo, quando se indispõe a abraçar, quando se indispõe a receber, a acolher as pessoas que estão chegando na igreja e que necessitam de acolhimento, pessoas que necessitam serem inseridas na vida da igreja. Infelizmente, em nosso meio, muitas vezes ainda existe uma dificuldade em deixarmos de lado os nossos afazeres, os nossos interesses, os nossos projetos, os nossos estudos, para irmos em direção dos novos discípulos que Cristo tem enviado para o nosso meio e nos assentarmos com eles, ouvi-los, expressarmos alegria pela companhia deles, trazê-los para os nossos lares, inseri-los nas nossas vidas. Nós precisamos nos arrepender disso. Eu sei que existem pessoas que chegam a uma igreja e rapidamente, dada a personalidade delas, rapidamente elas se enturmam, rapidamente elas se afeiçoam e conseguem se inserir. Mas nem todo mundo é assim. Existem pessoas que têm mais dificuldade, existem pessoas que são introvertidas, que não têm tanta facilidade para se abrir, muitas até foram machucadas em suas antigas igrejas, e nós não fazemos nada. Nós não nos damos a essas pessoas. Não abrimos os nossos corações para elas. Irmãos, eu já experimentei dores muitas vezes quando eu ouvi pessoas dizendo assim. Pessoas já chegaram para mim e disseram: pastor, a doutrina aqui é muito boa. A doutrina da minha antiga igreja era ruim, era até herética, mas lá as pessoas tratavam a todas como família. Muitas vezes a nossa igreja ela não é grande o suficiente para justificar que nós não conheçamos muitos dos nossos irmãos. Nós devemos nos examinar e ver aonde temos falhado, irmãos. Nós devemos lembrar de onde temos caído. Nós devemos nos arrepender e retornar à prática das primeiras obras. Mas nós também agimos de maneira individualista quando esperamos que as coisas girem em torno de nós, quando queremos ser o centro das atenções, quando queremos receber atenção exclusiva, quando não reconhecemos que o desenvolvimento de relacionamentos significativos em uma igreja é uma via de mão dupla, e você começa a mortificar o individualismo quando chega à igreja entendendo que ela não é um lugar de pessoas perfeitas, mas ela é um lugar onde pessoas imperfeitas, com os seus pecados remanescentes e suas falhas, estão sendo aperfeiçoadas progressivamente pelo Espírito Santo de Deus. Quando você compreende que aquelas pessoas são como você, são cacos de barro, mas cacos que estão sendo usados pelo Senhor Jesus Cristo na edificação da sua igreja. E pode até ser que hoje
essa edificação não seja um edifício belo e imponente, mas aos poucos, meus irmãos, a glória dessa igreja, essa igreja que alguém já descreveu como um mosaico feito a partir desses cacos, essa glória e essa beleza estão sendo reveladas aos poucos. Isso começa quando você chega à igreja entendendo que ela é um lugar de serviço, e você também está sendo chamado para servir, não para ser servido. Sabe essas pessoas das quais você se queixa, que muitas vezes elas não dão atenção a você, ou que elas não estão servindo a você? Você também pode ter no coração a disposição de servi-las. Então, sirva com humildade. Considere mesmo essas pessoas como superiores a você. Disponha-se a se gastar por elas. Meus irmãos, os nossos tempos são caracterizados por egoísmo e por individualismo. Egoísmo e individualismo são costumes do mundo. Essas coisas não devem ter lugar entre aqueles que vivem vidas dignas do Evangelho. Quando Paulo diz que o combate ao individualismo e o cultivo do altruísmo completariam a sua alegria, nós devemos entender que isso certamente também alegraria ao nosso Senhor. Isso certamente também é do agrado de nosso Senhor hoje. Isso também o alegra, até porque foi exatamente assim que o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, viveu entre nós. Amanhã, com a graça do Senhor, nós vamos retornar a essa passagem e vamos observar como Paulo chama a nossa atenção para Jesus Cristo. Então, meus irmãos, por tudo o que o Deus triuno, por tudo aquilo que a Santíssima Trindade tem feito em nosso benefício, por causa da consolação que nós temos em Jesus Cristo, por causa do amor de Deus, o nosso eterno Pai, e por causa da comunhão do Espírito Santo, nós precisamos alargar os nossos afetos em direção aos nossos irmãos. As razões mais fortes pelas quais nós devemos amar e honrar os outros, sem qualquer egoísmo da nossa parte, são as graças que nós recebemos de Deus através de Jesus Cristo. Como é então que você deve se relacionar com os teus irmãos? É um relacionamento modelado a partir do relacionamento que você, pela graça, tem com cada uma das pessoas da Santíssima Trindade. Dennis Johnson disse: a misericórdia que o Filho, o Pai e o Espírito Santo nos mostraram ao nos atraírem para confiarmos no Evangelho, nos dá um motivo mais forte para colocarmos os outros antes de nós mesmos e a razão mais forte para esperarmos crescer em humildade abnegada. Que o Senhor, pois, nos abençoe e nos ajude no cumprimento desses santos deveres. Amém. Tu és bem-vindo aqui.